E aí, Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, né, repercutindo a péssima derrota, a péssima performance do Grêmio contra o São Paulo na última noite, né, domingo, lá na Arena do Grêmio. Vamos lá, vamos começar com o time do Grêmio, com a escalação do time do Grêmio. A gente já tinha informação, né, que o Grêmio ia com a zaga reserva, tinha a chance do Kahneman jogar, mas acabou indo Paulo Miranda e Rodrigues na dupla de zaga. O Grêmio foi com o meio campo de Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, Alisson e Diego Souza na frente. Bom, os primeiros 45 minutos do Grêmio foram bons, foram competitivos. O Grêmio não fez um primeiro tempo brilhante de encher os olhos, mas pelo menos fez uma partida muito competitiva com São Paulo. A máxima do primeiro tempo é que não teve um time que se sobressaiu ao outro. Teve jogadas dos dois lados, uma construção ofensiva dos dois lados, e foi um primeiro tempo que agradou o torcedor gremista muito pela resiliência e pela competitividade do time dentro do campo. No primeiro tempo, o Grêmio teve dois destaques, Maicon e Matheus Henrique, e eles foram os pilares de um bom primeiro tempo gremista, que o Grêmio sai com vantagem 1-0, gol do Diego Souza. Bom, começa o segundo tempo e o nosso capitão Maicon não volta para a partida. Entra o Lucas Silva. E aquele bom primeiro tempo que a gente viu acabou se desmoronando nos últimos 45 minutos. Um Grêmio que foi apático no segundo tempo, deixou o São Paulo criar, deixou o São Paulo produzir e foi diminuindo o ritmo, diminuindo o ímpeto em campo ao longo dos 45 minutos. Até tomar o primeiro gol do São Paulo marcado pelo Tietê, uma boa finalização de fora da área, e o segundo gol escancarou a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade defensiva. Num balão do Thiago Volpi, o Rodrigues tentou afastar, deu a bola para o atacante São Paulino e a bola caiu no pé do Luciano, que o Luciano num contra-um com o Paulo Miranda e um tapa tirou o Paulo Miranda muito lento da jogada, e aí na hora de concluir, ele ia finalizar a jogada, o Rodrigues juvenil, com uma jogada faltando experiência, ele dá o carrinho imaginando que o Luciano ia finalizar e o Luciano corta o Rodrigues e faz o 2-1. O São Paulo, naquele 2-1, já fazia por merecer. Só o São Paulo produzia, só o São Paulo construía na Arena do Grêmio. E aí, com 2-1, o Renato começou a fazer substituições, botou o Luiz Fernando, botou Pinares, botou Tassiano, começou a empilhar jogador, tirou Vitor Ferraz, tirou o Paulo Miranda e o Grêmio perdeu completamente toda a organização tática e técnica da partida. Um Grêmio que começou a empilhar jogador e esses jogadores acabaram não produzindo, não sendo efetivos pelo Grêmio. E o Grêmio sofreu. E o Grêmio sofreu porque o São Paulo, ao longo do segundo tempo, ia crescendo. Bom, então o segundo tempo deixou uma marca na partida, deixou uma análise da partida, né? A dependência do time do Grêmio, do capitão Maicon, para o time apresentar um bom futebol. E não é de hoje. Bom, primeiro, eu não sou da máxima que um time é dependente de X ou Y. Mas o que está acontecendo no Grêmio é algo bem notório, né? Quando o capitão Maicon entra, ou quando o capitão Maicon sai jogando, o Grêmio tem uma performance, o Grêmio tem um rendimento, o Grêmio tem uma atitude. Sem o capitão é algo completamente diferente. E não é só da partida de ontem contra o São Paulo na Arena que isso aí chama atenção. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A partida contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio está perdendo de 1-0 com o Maicon no banco, o Maicon entra, melhor equipe do Grêmio, o Grêmio empata. O Grêmio está perdendo para o Atlético Mineiro, jogando na Arena, entra o capitão Maicon, o time do Grêmio melhora, o time do Grêmio tem uma mecânica. Contra o Botafogo, a vitória do Grêmio 5-2, o Maicon joga os primeiros 60 minutos da partida e o Grêmio vence bem, o Grêmio produz bem, o Grêmio tem uma mecânica de jogo. E ontem, contra o São Paulo, o meio-campo do Grêmio estava trabalhando bem, Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre. Quando entra o Lucas Silva no segundo tempo, o Grêmio desconfigura, o Grêmio tem uma pane, o Grêmio não consegue jogar. Então, a gente está vivendo uma Maicon dependência. Aliás, Renato falou disso na coletiva, né? Vou até pegar aqui, ó, alguns trechos do Renato, da coletiva do Renato ontem.
O Renato disse o seguinte, ó: vamos ter que treinar um jogador para a jogada do Maicon. Equipe não pode ser tão dependente do Maicon. Ele citou 2 vezes isso na coletiva, citou a boa performance do Maicon, a importância dele na equipe e que sim, a equipe vive uma dependência do capitão. A dependência está sendo tão grande, né, tão evidente que o Renato Portaluppi já disse que vai treinar alguém para ser esse protagonista, para ser essa figura dentro do campo quando o capitão Maicon não está dentro das 4 linhas. Então é preocupante essa dependência do Grêmio em um jogador veterano, um jogador que não tem uma regularidade física dentro do time do Grêmio. Porra, a gente vê ali contra o Botafogo, ele jogou 60 minutos, 57 minutos para ser mais exato. Ontem contra o São Paulo, jogou 45. Então a gente está sendo dependente de um cara que joga 50% da partida, é muito pouco, né? E isso é preocupante. Porque o Grêmio só está apresentando algo positivo, só está apresentando harmonia quando o capitão Maicon está no campo. Aliás, segundo tempo de ontem é ridículo, né? As mudanças do Renato acabaram sendo emblemáticas e a derrota vem muito das substituições do Renato, que desconfigurou completamente o time do Grêmio. Pinares entrando mal, Tassiano nulo, Luiz Fernando frente do Ferreira. Mas da onde o Luiz Fernando, numa hierarquia, está na frente do Ferreira? O Ferreira sempre entra bem, produzindo, querendo gol, e aí vai lá o Luiz Fernando, entra antes do Ferreira. Então são muitas coisas erradas, né? Desde a dependência do Maicon até as escolhas do Renato que levaram à vitória do São Paulo, uma vitória bem dolorosa para a torcida do Grêmio, porque o torcedor do Grêmio esperava um rendimento melhor, um desempenho melhor para ter algo para confiar, visando a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Aliás, né, Palmeiras voltou ontem a disputar o Campeonato Brasileiro e fez 3-0 no Fortaleza. É uma equipe que está se mostrando muito forte e está se preparando para a final da Copa do Brasil. Então o momento do Grêmio preocupa em campo. O Grêmio está dependente do Maicon e o Maicon é um jogador veterano que não tem uma regularidade. Então é de se pensar, né? É de se preocupar nesse momento pré-final de Copa do Brasil, esse elemento, esse fator Maicon dentro da equipe do Grêmio. Vamos lá, vamos para a coletiva do Renato. Renato que falou na coletiva que o Grêmio errou muito, que o Grêmio não pode errar, que o Grêmio tem que corrigir esses erros. Reiterou mais uma vez que faltou experiência, que foram erros bobos que levaram o São Paulo até uma virada, disse em apagão, né, no segundo tempo. Mas o que mais me chamou a atenção na coletiva do Renato foi quando ele foi questionado em 2 momentos sobre o namoro do Atlético Mineiro com ele, o interesse do Atlético Mineiro com ele. E aí ele entrou no assunto investimento. Críticas comparadas ao investimento das equipes. Eu até anotei aqui o que o Renato disse na coletiva e presta muita atenção. Eu quero a opinião de vocês no vídeo sobre o que o Renato disse na coletiva. Ele falou o seguinte: Grêmio não investiu nada e chegou em 3 competições. Tem equipe que investiu e não vai ganhar nada. Ele disse isso em um momento da coletiva. Em outro momento, né, na mesma resposta, a cobrança parece que o Grêmio investiu 200 milhões. Quer ganhar todas? Vamos investir mais. Vamos investir mais e aí pode vir a cobrança. Então, Renato dizendo, quer cobrar o Grêmio? Então vamos investir. Vamos botar uma grana nesse time. E ainda completa dizendo, 4 anos aqui e foram quase 1 bilhão em venda de jogadores e 7 títulos. Tá ruim? Então, quando o Renato foi questionado sobre um possível interesse do Atlético Mineiro, ele voltou ao discurso do investimento e se mostrou incomodado com essa história, com a cobrança em cima do trabalho do Grêmio com baixo investimento que o Grêmio faz. Aliás, o Paulo Luz disse na sua coletiva depois, né, que é um investimento humilde, um investimento pés no chão que o Grêmio faz. Não é que o Grêmio não faça investimento, mas o Grêmio faz um investimento pé no chão, diferente de São Paulo, diferente de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, que tem muita grana para investir e fazem times de 200 milhões de reais. Então, o Renato se mostrou incomodado com essa história do investimento. E aí, nessa frase assim, ó, quer ganhar todas? Vamos investir. Me soou um descontentamento de Renato Portaluppi e uma mensagem para a direção gremista. A gente está nessa história, Renato vai, Renato sai,
A gente está nesse debate entre os torcedores gremistas. E muitas pessoas não sabem se o Renato vai ficar ou vai sair, o que ele vai fazer ele ficar, o que ele vai fazer ele sair. E ali, nessa resposta, eu achei que ele deixou bem claro que vai sentar com o presidente Romildo depois da Copa do Brasil e vai querer saber: presidente, depois de 4 anos aqui, eu vou ter dinheiro para investir na próxima temporada? Eu também quero participar da festa. Galo está investindo, Flamengo está investindo, Palmeiras está investindo, eu também quero participar da festa. Então, no tom de incômodo do Renato Portaluppi, eu acho que ele deixou escapar um dos grandes interesses, um dos grandes alicerces para ele continuar o seu trabalho no Grêmio: investimento. Ele quer ser cobrado a partir de um grande investimento em cima da equipe do Grêmio. E acha injusto o momento, acha injustas cobranças em cima da equipe tricolor, sendo que o Grêmio não investiu como Flamengo e como Atlético Mineiro. Então eu achei muito interessante isso na coletiva do Renato. São aquelas interpretações que a gente tem de respostas, né? Até porque informação concreta a gente não tem. Mas eu achei que ele deixou o seu recado. Ele disse o seguinte: se querem que eu continue aqui, se querem um prosseguimento do trabalho, eu quero um pouquinho mais de investimento para eu ser mais competitivo e aí ter essa cobrança realmente de investimento, de produção da equipe. Porque o Grêmio, ele está 4 anos aqui no Grêmio, deu 7 títulos, vendeu vários jogadores. Mas chegou a hora também dele ter um pouquinho dessa fatia do bolo de investimento, dele poder investir na equipe. Eu achei que ele deu o tom, eu achei que ele deu um toque, né? Deu uma mensagem direta para a direção gremista. O Paulo Luz até meio que depois desconversou, disse que não, o Grêmio investe, mas com os pés no chão, que o Renato quis falar de Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, então eu pergunto para vocês: o Grêmio vive uma Michael-dependência? E se o Grêmio vive uma Michael-dependência, tu acha que o Michael vai ser suficiente, essa figura do Michael, tendo o Michael 100%, tu acha que a figura do Michael vai ser suficiente para o Grêmio ser competitivo na final da Copa do Brasil? E o que tu achou da coletiva do Renato? Mais uma vez ele foi racional, né? Disse que o Grêmio está cometendo muitos erros e não pode cometer esses erros são avaliados internamente, são cobrados internamente, mas que esses erros não podem se repetir. E aí a parte que eu comentei bastante aqui no vídeo da resposta sobre investimentos. Parece que o Renato se sentiu desconfortável nesse assunto e acabou esparecendo, né? Acabou desabafando, dizendo que, quer cobrar o Grêmio? Então me dá dinheiro para investir que aí tu pode cobrar o Grêmio. Então acho que é um Renato incomodado pela falta e a escassez, né, de investimento do clube, visando São Paulo, visando o Atlético Mineiro e Flamengo que tem um grande investimento no mercado. Então acho que o Renato, para ficar, ele vai querer investir na próxima temporada. E o que você acha? Eu interpretei certo a coletiva? Qual foi a tua opinião sobre a coletiva do Renato? E aliás, essa Michael-dependência te preocupa? Ou tu acha que é bobagem da minha cabeça acreditar que existe uma Michael-dependência do Grêmio? Comenta aqui, deixa teu like, deixa teu comentário. Boa semana, boa segunda-feira de carnaval, segunda, terça-feira, vamos se preservar, gente, quem ama preserva, vamos se cuidar bastante nesse carnaval. Eu sei que a semana vai ser difícil, mais uma derrota dura pro Grêmio, mas a gente tem uma final de Copa do Brasil logo aí na frente e é fundamental a mobilização e a crença do torcedor no time. Vamos tentar ajuntar os cacos do chão, remobilizar, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. E com o crescimento técnico e tático da equipe, né, vem a confiança para quem sabe a gente ser hexa da Copa do Brasil, que na minha opinião é obrigação do Grêmio buscar. Gurizada, aqui foi o Leonardo Radaeli, uma boa semana a todos e um beijo nos corações tricolores mundo afora. Tchau, tchau.